E aí, galera, tudo bem? Vamos começar então a nossa aula. Primeiramente, um conteúdo novo, não é? Esse conteúdo, ele vai falar sobre os seres vivos. Vamos entender primeiramente como eles são organizados e quais são as suas características, tá? Lembrando que para ser um ser vivo, temos que ter uma célula. Pode ser só uma, pode ser duas, pode ser várias, dependendo de qual for o organismo, tá? Vamos lá então. Primeiro, você tem, tá? Para começar a organização dos seres vivos, você tem a teoria celular. O que diz a teoria celular? Que todo ser vivo é constituído de célula. Portanto, se ele não possuir a célula, tá? Não é ser vivo. Lembra que quando você olha, a célula tem algumas partes principais, que são a membrana plasmática, tá? O citoplasma, eu vou só citar agora, depois vamos ver melhor. O citoplasma, que é esse aqui, ok? E também temos a parte central, que é o núcleo, que é o que fica aqui no meio, núcleo. Isso aqui são as características gerais de uma célula, tudo bem? Membrana plasmática ou membrana celular, citoplasma e o núcleo. Em seguida, você tem que os seres vivos eles são organizados a partir de uma célula, você tem a formação de tecidos, você tem um órgão, vários órgãos você tem um sistema e, por fim, vários sistemas você vai ter um organismo, que nós falamos, tá? Mas algumas das principais características dos seres vivos são justamente o fato de eles terem um metabolismo próprio, como funciona o seu corpo, as atividades, as reações químicas, tá? E essas células que estão presentes, elas podem ter uma só, como bactérias, ou elas podem ter muitas células pluricelulares. Exemplo, planta, animais, não é? E também a ideia de estímulo, né, a resposta a esses estímulos acontece com os seres vivos. Vamos supor uma planta. Uma planta, a dormideira, ao ser tocada, ela abre seus folíolos, que nós chamamos. Tá? Por isso o nome dormideira dá uma ideia de que ela fosse dormir, responder a um estímulo. Diferente de outros animais que são mais envolvidos, que eles vão ter o quê? A parte sensitiva relacionada ao sistema nervoso. Ok? Então, algumas características são faladas, só que agora nós vamos ver detalhadamente o que tem numa célula e as diferenças de um animal, de uma vegetal. Vamos lá? Então, para falar um pouquinho das características dos seres vivos e como eles são considerados seres vivos, temos uma imagem que vai representar justamente aquilo que vai estar relacionado à vida, que é a célula. Até mesmo porque a célula é a unidade funcional dos seres vivos. Então, nós vamos ver as relações dos seres vivos com a ciência como, como se estudam as plantas, botânica. Qual a área que estuda os micro-organismos? A microbiologia. A área dos animais, zoologia. E também a parte do ambiente, a ecologia. Então, observem que existe uma teoria, que a teoria que fala que a célula é a unidade funcional dos seres vivos, é a teoria celular. Então, deve ter reações a estímulos. Se não tem reações a estímulos, não é considerado um ser vivo diretamente. Se não consegue sobreviver sozinho, com a sua própria célula, no caso, não é considerado um ser vivo. Como um vírus, ele não é considerado um ser vivo diretamente. Então, a célula é a unidade básica dos seres vivos, tá? E também pode acontecer de um ser vivo ter uma única célula, como a bactéria, ou pode acontecer dele ter muitas células, processo que nós chamamos de pluricelulares. Ou multicelulares, pode ser os dois termos também, tá? Mas claro que se vocês forem parar para observar, nem todas as células elas são iguais.
Uma célula de uma planta, ela tem parede celular. Célula animal não tem parede celular. Então aqui começa o estudo um pouquinho das células. Por quê? Olhem essa imagem que ela está representando as principais partes de uma célula, que são quais? Membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma, tá? Mas se você for estudar, por exemplo, uma bactéria, você não vai encontrar o núcleo organizado, todo bonitinho, como nós falamos, porque elas não têm a membrana que vai revestir aí o núcleo e vai guardar o material genético e tudo mais. Elas não têm. Então, novos termos: procariontes e eucariontes. Essa célula aí, ela é uma célula eucarionte, porque o núcleo está organizado, a sua membrana está presente. Então, o material genético, que é o DNA ou pode ser o RNA, ele está guardado dentro do núcleo. O núcleo, ele é o comando da célula, ele faz ali todas as funções. Não existe o cérebro da célula, claro, porque a célula é uma coisa microscópica, tá? Mas ele comanda tudo que a célula vai fazer ali, tá? Se não tem como a bactéria, é o nucleolo. Geralmente, quem é o único reino que apresenta que é procarionte, vem de primitivo, é o reino das bactérias, reino Monera. Todos os outros 4 reinos, eles são eucariontes. Eu vem de verdadeiro. Então, eles estão verdadeiros em relação à presença da carioteca. Então, eles têm membrana celular, que é a membrana que vai revestir a célula, vai permitir ali, vai delimitar, só permite a entrada de substâncias, tá, que não sejam nocivas à célula. Se entrar um micro-organismo, pode quebrar, pode estourar a célula ou algo assim. Tá? Então, é uma estrutura de reconhecimento mesmo, a membrana celular. O citoplasma já é um material que é considerado gelatinoso. Ele fica entre a membrana e o núcleo, se for uma célula eucarionte. E aí, dentro dele tem muitas organelas que cada uma tem uma função para a célula. Pode ser que mitocôndria, função de respiração, ribossomos, função de produzir proteínas para a célula, tá? E dentre outras organelas também. Mas você tem o núcleo, como eu já falei, que ele é o que comanda a maior parte, e ele vai ter material genético, tá? Pode ser que o material esteja espalhado no citoplasma, célula procarionte, tá? Carionte, carioteca. Se o material estiver guardado dentro da célula, então, lembrando, ela é uma célula eucarionte. Quais são os materiais genéticos? DNA e RNA. DNA é o ácido, um nome grande, mas bora lá. Ácido desoxirribonucleico. E o RNA é o ácido ribonucleico, tá? Então, esses nomes porque eles vão sempre aparecer dentro das nossas células no geral. Como é possível, então, saber que existem essas estruturas e que a célula é desse jeito? Porque, inclusive, a parede celular, ela não encontra-se em todas as células. Ela tem em plantas, que é rica em celulose, mas na bactéria já é rica em outros açúcares, tá? Nem todo mundo tem, só quem tem são as bactérias e também plantas. Alguns fungos também apresentam, tá bom? Então, você tem a classificação, eucariontes e procariontes, e claro que foi possível observar isso. O Robert Hooke, que foi aí o estudioso, que viu pela primeira vez, que ele caracterizou como uma célula, ele observou uma estrutura de planta, que já estava morta, na verdade, a célula já estava morta. Tinham pequenos espaços, e esses espaços, eles foram chamados de células, tempo depois células. Então, observando o microscópio, tá? O óptico, é possível observar vários tipos de células. Exemplos: os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, tá? As plaquetas, as células nervosas, as células da pele, e assim vai. Dependendo do órgão, da parte que for, a gente tem a característica também dos seres vivos. Então, essa célula que vocês estão observando, ela tem um metabolismo próprio, ela respira, ela faz excreção. Todas essas etapas que o ser vivo também passa, desde seu ciclo de vida.
nasce, cresce, reproduz, pode se reproduzir e morre. Esse é o ciclo de vida, o natural mesmo que nós chamamos, tá? E claro que todos eles reagem a estímulos, eles são o quê? Por exemplo, tem um sistema nervoso mais complexo de alguns, outros não. Planta, por exemplo, a dormideira, ela apenas tem ali plantas, né, células de plantas. Elas reagem a toques, um estilo mecânico, algo natural. Insetos, luminosidade, não é? Ser humano, a questão do cérebro altamente